Qual é o objetivo aqui? O objetivo é gerar um sinal PWM defasado de 180 graus a partir de um sinal PWM de referência. Para facilitar, eu vou utilizar o canal 1 do Timer 1 no modo PWM. Então, nesse canal vai sair o sinal PWM, eu vou injetar fisicamente através de um fio esse sinal PWM a um canal configurado no modo de captura. Qual vai ser esse canal? Esse canal vai ser o canal 0 do timer 0, no modo de captura, para realizar a medição do período desse sinal. Então, o objetivo é isso. O objetivo é medir o período desse sinal, PWM, que vai ser gerado pelo canal 1 do timer 1. Quando for medido o período, é necessário colocar um pino em nível lógico alto logo após a borda de subida desse sinal de referência, do sinal PWM, e na metade do período. O que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar que eu tenho aqui o sinal PWM, sinal aqui PWM, esse sinal PWM, ele tem o seu período aqui constante. O período aqui consiste o tempo entre duas bordas de subida, por exemplo. Então, esse sinal PWM vai ser gerado pelo canal 1 do time 1. Só que é necessário medir o período desse sinal PWM. Então, eu posso utilizar, por exemplo, o canal 0 do timer 0 para realizar a medição desse período. Então, vou medir esse período e, medido esse período, eu vou colocar um pino em nível lógico alto após a borda de subida e na metade desse período medido. Então, vamos dizer aqui que na metade do período, esse segundo pino vai ser colocado em nível alto automaticamente. Ou seja, para fazer isso, para colocar um pino em nível lógico alto após um certo tempo, eu vou ter que utilizar um outro canal do timer 0 no modo de comparação. Que quando o timer chegar num certo valor de tempo, ele vai fazer alguma ação. Nesse caso, eu quero aqui que ele coloque o pino em nível lógico alto. Detalhe, ocorrerá também a borda de descida. Ora, eu já sei o período, já foi medido o período pelo canal 0 do timer 0. Então, eu preciso colocar esse pino aqui que foi colocado em nível lógico alto também em nível baixo. Só que após essa borda de descida e após a metade do período. Então, vamos supor que após essa borda de descida e após metade do período, seja mais ou menos aqui. Então, o meu canal no modo de comparação vai ter que fazer isso. Vai ter que colocar esse pino em nível lógico baixo, após metade do período. Só que surgiu novamente a borda de subida. Novamente, vai colocar o pino em nível lógico alto após metade do período. E assim por diante. Como resultado, eu vou ter um sinal PWM de mesma frequência da primeira, só que defasada de 180 graus no tempo. Então, digamos que aqui esse período corresponde a 440 microsegundos. Ora, após 220 microsegundos, espera-se que esse segundo pino aqui esteja em nível lógico alto e baixo, conforme foi explicado aqui. Basicamente é isso. Então, eu vou gerar um sinal PWM pelo canal do timer 1, vou utilizar o canal 0 do timer 0 no modo de captura, por onde eu vou injetar um sinal. Vou utilizar o canal 1 do timer 0 no modo de comparação. Então, basicamente, eu vou utilizar 3 canais. Um canal para o sinal PWM, esse canal é o canal 1 do timer 1. Vou usar o canal 0 no modo de captura para medir o período desse sinal. E vou utilizar o canal 1 no modo de comparação para fazer a modificação do estado pino para nível lógico alto ou baixo automaticamente. Bom, vamos tentar entender, por exemplo, como é que é a ideia do modo de captura. Então, se a gente for aqui no datasheet do microcontrolador, na seção aqui do timer, vamos aqui na seção de captura comparação. Então, nós temos aqui a explicação do datasheet sobre o funcionamento do canal no modo de captura. Então, nós temos aqui o clock do timer,
temos a contagem do timer e aqui o pino. O pino pode estar em nível lógico 0 ou pode estar em nível lógico alto. O pino a ser medido, a ser detectado. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é detectar a borda de subida. Então, quando ocorrer a borda de subida no modo de captura, estando o canal no modo de captura, vai ocorrer o quê? De fato, a captura. O que é ocorrer a captura? Significa dizer o seguinte, significa dizer que a contagem atual do timer, num certo valor n, vai ser armazenada automaticamente no registrador TAC R0, no caso. Como eu estou usando o canal 0 do timer 0, então o valor do time nesse instante vai estar no registrador TAC R0. Nesse momento, a flag dele é colocada em nível lógico alto, para me indicar que houve uma captura. Uma captura é uma foto no momento da borda de subida, por exemplo, do sinal de entrada. Então, ocorreu a borda de subida? Ocorreu. Então, nesse momento, é tirada uma foto do instante de contagem do time. Então, esse registrador, TAC RX, vai ficar com o seu valor aqui, N do time. Vamos tentar entender esse ciclo de captura. Então, inicialmente, nenhuma captura é realizada. Quando ocorrer a captura, o que vai acontecer? Como é que eu vou saber que tem a captura ou não? Basta ver a flag do canal, como foi dito bem aqui. Se houve uma captura através do monitoramento dessa flag, eu vou ter que ler essa captura. Lida essa captura, ou seja, a contagem do time naquele instante, eu vou me preparar para uma próxima captura e a partir da segunda captura eu já tenho 2 tempos. Tendo 2 tempos, eu realizo o cálculo da diferença entre esses 2 tempos. Deixa eu explicar da seguinte forma. Digamos que aqui o timer estava com o valor 100 e aqui o valor estivesse com a contagem 540. Digamos que o timer conte a cada 1 microsegundo. Repare que o período aqui está dando exatamente 440 microsegundos. 540 menos 100 microsegundos, 440 microsegundos. Então, veja, se eu configurar o meu canal 0 na borda de subida, então ele vai fazer uma captura na borda de subida. Então, ele vai capturar esse valor 100 na borda de subida. Então, ocorreu a borda de subida. Confere, ó. E veja, isso aqui está sendo gerado pelo canal do Time 1. Esse canal do Time 1 vai ser conectado no canal 0 do Time 0, fisicamente. Vou pegar um fio lá no pino de sinal PWM do canal do Time 1 e conectar no pino dedicado ao canal 0 do Time 0, no modo de captura. Então, eu vou fazer essa conexão externa e, ao ele detectar essa borda de subida, ele vai fazer a cópia do instante do time nessa borda de subida. Então, ele vai guardar no TAC R0, no timer 0, o valor 100. E eu preciso guardar essa variável, aliás, esse valor, numa variável. Então, vou guardar inicialmente, vou chamar isso aqui de tempo inicial, vai ser igual a 100, e vou aguardar a segunda captura. Na segunda captura, eu tenho agora o valor 540. Então, o valor atual no TAC R0, que é o valor 540. Ora, se eu tenho o tempo atual e eu tenho o tempo inicial, fazendo a diferença, eu tenho o período. Pronto. Com isso, eu meço o período. Então, deixa eu mostrar aqui no código, para tentar entender essa parte. Então, eu tenho aqui, ó, eu aguardo ocorrer a captura, como foi explicado aqui agora há pouco. Como é que eu sei que houve a captura? Basta olhar essa flag. Se essa flag tiver nível lógico 1, significa dizer que houve a captura. Inicialmente, eu configuro o canal 0, timer 0, para a borda de subida. E quando ocorrer a captura, ou seja, no instante em que o pino for para nível lógico alto, na borda de subida, há a captura. Então, eu zero para aguardar a próxima captura. E o que eu faço? Eu verifico qual o nível do pino. Se o pino está em nível lógico alto ou se está em nível lógico 0.
Ora, eu preciso saber qual nível está o pino. Por quê? Porque eu vou fazer essa captura tanto na borda de subida quanto na borda de descida. Eu preciso medir o período, correlação entre duas bordas subidas e o período também com relação a entre duas bordas de descida. Então, eu vou verificar se houve uma captura na borda de subida, se sim, aí eu vou verificar, houve uma primeira captura, uma primeira borda? Não. Se não houve uma primeira borda, eu vou salvar esse tempo inicial, uma variável que eu chamei de TI, tempo inicial, e vou dizer que houve a primeira borda. Novamente, quando ocorrer uma outra captura, uma outra borda de subida, aí ele vai ver que primeira borda é 1. Então, ele não vai mais para cá, ele vem para cá. Então, ele guarda o tempo final nessa variável TF, eu chamei de tempo final. Tempo final é o valor do tag R0. O período é esse tempo final menos o tempo inicial. Tempo final menos tempo inicial tem o período. Digo que o tempo inicial agora é o tempo final. E com isso, eu vou dizer que o meu canal destinado à comparação vai setar quando chegar em um tempo superior ao TF em período sobre 2, tá? Em período sobre 2. Repare que eu estou fazendo aqui. Eu estou dividindo o período por 2. Tá certo? Quando eu coloquei aqui o valor 2, é para colocar, por exemplo, uma defasagem de 90 graus no tempo. Para uma defasagem de 180 graus no tempo, eu coloco aqui 1. O que isso aqui faz? Isso aqui ele pega o período medido, calculado, e divide por 2. Eu desloco um bit para a direita. Se eu desloco um bit para a direita, estou dividindo esse valor por 2. Eu poderia muito bem colocar aqui dividido por 2, mas preferi colocar dessa forma. Então, o canal que vai estar no modo de comparação, ele vai setar após esse tempo TF, depois de metade do período. O período medido foi 440 microsegundos. Então, eu tenho 220 microsegundos após para esse pino e para nível lógico 1. Então, eu tenho, por exemplo, o tempo TF de 540, lá para 540 mais 220, que é justamente a metade de 440, é que esse pino vai para nível lógico alto. Aqui foi só um teste para indicar que ele está capturando a borda de subida. E, basicamente, é isso. Eu tenho que também fazer a verificação da borda de descida. Eu faço a verificação da borda de descida. E, com isso, eu meço o período, coloco o pino em nível lógico alto, após metade do período, e tenho que também colocar o pino em nível lógico baixo após metade do período. A ideia do programa é essa: gerar um sinal PWM defasado de 180 graus no tempo. Aqui eu fiz uma pequena macro para facilitar a configuração. Por exemplo, coloquei aqui, zera comparador. Então, o que eu faço? Canal 1 do time 0, veja, canal 1 do time 0, recebe o valor de comparação para zerar, configuro o canal 1 do time 0 no modo de clear, ou seja, zerar quando atingir o valor da comparação, esse comp_c. Eu vou zerar a flag dele e eu faço a mesma coisa para o comparador agora para setar. Seta comparador. Então, eu coloco no modo de comparação para setar o pino, zero a flag dele e assim por diante. Então, esse é o programa, certo? É um programa que eu fiz para fazer isso, certo? Nessa parte aqui, ele verifica se houve a comparação. O que é o seguinte, quando ele seta o pino, ele tem que ser depois reconfigurado para a borda de descida. Quando ocorrer a borda de descida, logo depois, ele tem que ser reconfigurado para a borda de subida.
Então, eu fico fazendo esse chaveamento. Então, assim que ocorrer a comparação, eu mudo a configuração dele para ele setar e a hora para colocar em nível lógico 0. Então, fico fazendo esse chaveamento entre colocar nível lógico alto e colocar nível baixo. Então, essa é a ideia.